Olá, que bom! É um prazer ter você aí coladinho aqui com a gente. É verdade, porque aqui no Responsabilidade nós fazemos sempre questão de levar até você notícias que podem mudar o seu modo de pensar sobre alguns assuntos. Nós buscamos matérias polêmicas que percebemos que às vezes não são esclarecidas de maneira clara e trazemos aqui para você saber o que realmente acontece, sem sensacionalismo, sem deturpação. Hoje vamos falar sobre segurança pública, o que avançou, o que mudou e o que nem sempre é noticiado. Fica aí coladinho com a gente, porque informar também é fazer o bem. O Instituto Responsabilidade, ao abrir um espaço público e direto em canal aberto de TV através desse programa, percebeu tão pouco espaço concedido àqueles que possuem o compromisso com o desenvolvimento social, cultural e ambiental do nosso país. Após 4 anos no ar, contando histórias de solidariedade, de políticas do bem, de tirarem o fôlego, o Instituto resolveu dar ainda mais destaque a esses soldados do bem comum e criou o prêmio Responsabilidade. A gente faz o mundo melhor. Ele visa incentivar e reconhecer anualmente as melhores práticas de responsabilidade social que apontam em direção ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável, justa e viável. O Instituto espera oferecer ainda mais oportunidades para que os setores de responsabilidade social das organizações desenvolvam mais programas que possam tornar-se inclusoras sociais e resgatadores da cidadania. Não fique fora dessa, informe-se. www.responsabilidade.org.br ou ligue para a gente, 2221-4300, porque reconhecimento é, por excelência, um instrumento incentivador sem igual para o rompimento de desafios sociais, econômicos e ambientais. Participe! Estamos hoje aqui no nosso estúdio recebendo o secretário de Estado de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, e o deputado estadual, Cristino Áureo. Que prazer recebê-los aqui. E eu queria que você usasse, Beltrame, majoritariamente aqui o nosso espaço para você falar coisas que você nunca teve lugar para falar, porque eu sempre vejo que as perguntas são muito condicionadas, né? A coisa é muito marcadinha. Eu queria que você contasse coisas novas, aquelas que nunca ninguém te perguntou, que você contasse as coisas que você teve vontade de dizer, mas faltou o tempo, ou que não teve aquele momento, aquele lampejozinho de falar. Sim. É uma tarefa difícil, né? Ser secretário de Estado de Segurança Pública no Rio de Janeiro, que estava tão ruim antes, as coisas melhoraram tanto. Eu imagino que você deve ter coisas incríveis para revelar aqui para o nosso espectador, né, Cristino? Sem dúvida, mas assim, eu gostaria de deixar muito claro para a população, é que a angústia da população e o clamor que ela tem por segurança pública é o clamor e a angústia do secretário. Eu entendo perfeitamente, eu tenho a dimensão do problema e dessa angústia que a população viveu e ainda vive, porque nós não encontramos nada no que diz respeito a planejamento, a planos, a processos para a segurança pública. Então, nós tivemos que perder um bom tempo inicialmente preparando projetos, preparando planejamento para fazer com que as polícias parassem de agir no achismo, parassem de agir no empirismo. Muitas vezes as políticas implementadas ou tentadas ser implementadas pelas polícias eram pautadas na mídia negativa, ou seja, aconteceu um problema no lugar X, no outro dia vai lá e resolve episodicamente aquela questão. Então é necessário que se pare, que se faça um diagnóstico, que se crie um planejamento e que se passe a executar esse planejamento. E isso, sem dúvida nenhuma, demanda um tempo. E foi o que aconteceu. Nós ficamos aí um ano e meio, quase 2, um pouco parados, estudando esses processos, e a partir do ano passado, mais precisamente, da metade para o fim, a gente conseguiu implementar 2 grandes eixos na área de segurança, que são as unidades de polícia pacificadora e é o programa de metas de redução de índice de criminalidade, que os 2 programas estão funcionando muito bem, embora a UPP esteja fazendo, dá para se dizer assim, um sucesso tão grande, que até ofusca outras ações. É mesmo, só se fala nisso, né? Mas o que eu quero dizer para a população é exatamente isso, que a gente tem também a nítida impressão e a gente tem o conhecimento do que angustia a população. Agora, as soluções, elas precisam ser construídas.
Isso não é num passe de mágica que as coisas vão se resolver. Precisa-se muito planejamento, precisa uma reestruturação e dizer para a população que isso está sendo feito. Isso está sendo feito. Eu acho que os resultados que nós passamos a colher nos últimos 8 meses, 6 meses, são animadores e estão acenando que o planejamento feito está dando resultado. Hoje as polícias, sejam polícia militar, polícia civil, elas não trabalham mais com achismo, não se trabalha mais com empirismo, se trabalha com planejamento, se trabalha com meta, se usa hoje para essas instituições ferramentas que já são usadas há muito tempo na iniciativa privada, o serviço público passa a utilizar. Que beleza, né, Cristina? A gente poder ver o lado humano do secretário, que para a gente normalmente fica aquele, né, com aquela austeridade toda, e sobretudo ele está explicando que esse tempo todo que foi gasto, então, ao contrário de se achar que houve um desperdício de tempo, não, foi um investimento para que o resultado pudesse ser colhido agora. Eu diria que assim, ele é uma grande revelação na forma com que ele se porta diante de um assunto tão fundamental para a vida do Estado do Rio. Mas para quem já conheceu o Mariano, a história dele na Polícia Federal, a trajetória dele, não é surpresa. Eu conheço pessoas que já dão esse testemunho, né, de que ele é um profissional correto, de uma trajetória muito reta, há muito tempo. E veio aqui só confirmar e ampliar isso. E o governador Sérgio Cabral escolheu, de uma maneira muito feliz, uma pessoa como essa para estar à frente de um assunto que é decisivo para o futuro do Estado. E o governador, ao despolitizar a área de segurança, deu ao Mariano também a oportunidade dele fazer a escolha dos quadros, e uma parte da classe política que estava muito mal acostumada a influenciar, achando que fazer política é nomear pessoas, é ficar o tempo todo tratando dessa questão de varejo, esquecendo que as questões mais importantes, elas têm que passar por um acerto técnico, por esse planejamento e principalmente pela autonomia para poder movimentar as pessoas dentro do perfil da necessidade de cada município, de cada região. Então, o acerto das políticas públicas que são comandadas pelo Mariano passam por esse perfil dele, de primeiro, ser um ótimo ouvinte. E é uma pessoa que tanto trata do atacado dos problemas, lida com o problema de uma metrópole como o Rio de Janeiro, mas também tem um olhar lá para o pequeno município, né? Macaé, eu cansei de levar Macaé e região, questões ali que são trazidas pelo ambiente e que é da boa política, da política da defesa dos interesses da população que está lá. E ele sempre teve esse olhar atento. Beltrame, é bom ser um secretário majoritariamente assim elogiado, né? A gente tem visto, acompanhado a sua trajetória, é sempre assim, isso é bom, né? Esse destaque. Eu percebo também que você, apesar de não fazer parte diretamente, você entende da questão política, porque eu vi uma declaração sua uma vez dizendo que a violência no Rio só chegou ao nível que chegou por questões políticas, né, anteriores. Eu acho que a política, sem dúvida nenhuma, ela tem muito a ver com a situação que o Rio de Janeiro atingiu. Agora, eu entendo que o técnico, ele tem seu espaço. Né? E o técnico, ele é insubstituível. Senão, não teria por que as pessoas se especializarem nas suas respectivas áreas. Assim como eu acho fundamental e vital que o político também tenha o seu espaço. O que nós não podemos fazer, e o que eu acho que é um problema, não vou dizer do Rio de Janeiro, mas um problema até nacional, são a mistura disso, a configuração que muitas vezes se dá para isso. Acho que muito político perdeu o significado da palavra interesse público, ou misturou esse interesse público com outras coisas, e hoje nós estamos enfrentando os problemas que estamos enfrentando. É muito bom, como você falou, da gente ter esse reconhecimento. Mas eu, como sou muito cético para certas coisas, eu acho que o seguro morreu de velha. Não é? Então eu recebo com a maior empolgação os elogios, mas acho que na medida em que as coisas vão tomando um rumo, uma direção positiva, isso também aumenta a nossa responsabilidade.